dia. Estamos aqui de volta com mais uma edição ao vivo do nosso programa Urban View, que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Brant, e tem também a participação do Caetano aqui no chat. Hoje a gente está com um probleminha no chat, o Caetano vai explicar para vocês. É isso aí, Gilberto. Bom dia aos internautas. Hoje está acontecendo aqui uma exceção, o nosso chat não está funcionando, então a gente vai tentar usar aqui o nosso Twitter, que para quem não conhece é Urban_Systems, para receber as perguntas de vocês. Então acompanhem o programa da mesma forma, só que não vai ter chat, não vai ter como mandar pergunta através do linha direta. E se você for usuário do Twitter, você pode mandar através do Twitter Urban_Systems, e eu vou fazer aqui para o nosso convidado que o Gilberto vai apresentar para vocês. Ok, e nesse segundo semestre aqui de 2010, a gente tem adotado aqui uma linha editorial do programa Urban View, onde a gente está discutindo a respeito das transformações pelas quais o Brasil está passando e ainda vai passar, em função de todo esse cenário de crescimento econômico, de aquecimento da economia, de Copa do Mundo 2014, eleições aí, 2010 está chegando já a hora da gente votar aí no finalzinho de outubro, e dos eventos esportivos da Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016. É uma conjunção de fatores aí que está trazendo uma agitação sem precedentes aqui, uma agitação positiva para o nosso país. Então a gente está procurando conversar com os entrevistados que a gente convida aqui para o programa sobre as transformações que esse cenário está causando no setor de atuação deles, né? A gente quer saber, em função desse cenário, quais são os gaps, quais são as oportunidades que se tornam mais visíveis diante de todas essas possibilidades que o futuro está reservando para o nosso país. As mudanças na economia têm aberto um novo leque de opções para investidores. A gente já, graças a Deus, está livre das lembranças da inflação e vivendo uma realidade de baixas taxas de juro. Então, os brasileiros, de maneira geral, já estão indo além das aplicações básicas, que seriam a poupança, que seriam os fundos de renda fixa, e começam a investir em outras possibilidades, em outras formas de investimentos para rentabilizar as suas finanças. Uma das opções que está surgindo no mercado aí com bastante força são os fundos de investimento imobiliário. É uma modalidade relativamente nova que vem atraindo cada vez mais investidores, tanto de pequeno como de médio como de grande porte. Apesar da promessa de aliar a segurança do mercado imobiliário, uma segurança que é tradicional, à questão da rentabilidade e também da liquidez, ainda existem muitas dúvidas sobre como funciona e quais são os benefícios desse fundo de investimento imobiliário. Então, no nosso programa de hoje, a gente vai explorar justamente essa questão dos fundos de investimento imobiliário. Então, a gente elegeu como nosso olhar da semana, que é o tema do Urban View de hoje, a seguinte questão: fundos de investimento imobiliário, vale a pena trocar o inquilino por uma instituição financeira? Esse tema da semana, obviamente, é uma provocação nossa, porque o brasileiro, historicamente, sempre viu a sua aplicação de imóvel como uma aplicação segura, onde ele tinha lá um inquilino para ter um rendimento mensal do aluguel, e agora isso muda totalmente. A gente tem aí outras formas muito mais dinâmicas de você investir em imóvel. Então, a gente quer saber justamente na edição de hoje do Urban View como são os fundos de investimento imobiliário, como é que eles funcionam, se é possível investir mesmo com pouco capital, se comprar imóveis para alugar continua sendo um bom negócio ou não. E para responder a essas e outras perguntas, a gente tem aqui hoje como nosso convidado, como nosso entrevistado de hoje, Sérgio Beleza Filho. Sérgio, muito bem-vindo ao Urban View. Obrigado, um prazer. Ok, muito obrigado pela sua presença. O Sérgio é consultor de valores mobiliários e agente autônomo de investimentos. Ele é diretor da empresa Fundo Imobiliário, que é uma consultoria de investimentos. Ele atua no mercado de capitais desde 1972, tanto nos mercados de ações como de commodities. E desde 1991 dedica-se ao segmento dos investimentos imobiliários, onde se destacou como especialista em fundos imobiliários e também com CEPACs. Então, para começar a nossa entrevista de hoje, eu vou chamar o nosso quadro de Olho na Frase, que hoje traz uma afirmação do economista Marco Antônio Martignoni, que foi publicada numa matéria no portal do jornal Estado de São Paulo. O economista, que já aplicou em ações, fundos multimercados e imóveis, diz o seguinte: há 9 anos eu comecei a vender o que tinha e comecei a comprar fundos imobiliários.
Hoje a minha carteira de investimento tem 6 fundos imobiliários e eu não troco essas aplicações por nenhuma outra, disse ele. A frase que vocês vão ver aí na tela é um complemento da frase dele, diz o seguinte: há isenção de imposto de renda, a liquidez é boa e, com a inflação estabilizada, somado ao fato do brasileiro estar em um momento de ascensão de renda, não há como um fundo imobiliário que tem em carteira, por exemplo, um empreendimento comercial como um shopping center, não render muito bem. Sérgio, é isso mesmo? Esse ânimo, esse otimismo aqui do economista Marco Antônio Martignoni se justifica com os fundos de investimento imobiliário? Olha, eu acho que sim, porque os fundos imobiliários têm mais ou menos uns 15 anos de história no Brasil. Nesse período nós tivemos o nosso inimigo maior atuando contra a gente, que é a taxa de juros. Todo investimento imobiliário com taxa de juros escandalosamente alta como era a nossa, e que ainda é uma taxa de juros real muito alta, é muito prejudicado. Mesmo com esse panorama, nós tivemos vamos dizer assim, um crescimento muito bom, modesto em relação ao que podia ser, justamente por causa da taxa de juros alta, mas com a queda da taxa de juros e com os incentivos que foram criados, especialmente com essa isenção de imposto de renda que existe no pagamento dos rendimentos que são frequentes e só funciona para pessoas físicas, que beneficia só as pessoas físicas, esse instrumento está se tornando cada vez mais popular. Se há 10 ou 12 anos atrás nós éramos encarados com alguma coisa muito extravagante, muito diferente do que trabalhávamos com o fundo imobiliário, hoje nós já somos assunto vamos dizer assim, da mesa de grandes instituições financeiras ou mesmo de investidores estrangeiros que já conhecem esse modelo lá fora há tantos anos e que estão, obviamente, percebendo que a hora e a vez é no Brasil. Aliás, isso que eu ia te perguntar, no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, os fundos de investimento imobiliário são tradicionais, já existem há muito tempo, há muito mais tempo do que aqui, é isso? Sem dúvida, nós temos talvez os REITs, os Real Estate Investment Trusts, que são os mais conhecidos, que é o modelo americano, eu acredito que é uns 40 ou 50 anos. E por que esse gap? Por que essa demora? Você fala, existe há 40, 50 anos nos Estados Unidos esses fundos mais tradicionais, no Brasil a gente tem uma história aí de praticamente 10 anos para cá. Eu acho que, além dos problemas culturais e tradicionais aqui no Brasil, mas o que nós tivemos talvez de mais importante, nós tivemos toda uma legislação voltada para o setor imobiliário muito aperfeiçoada nos últimos 20 anos, especialmente nos últimos 15. E essa legislação hoje, por incrível que pareça, ela é exemplo para muitas dessas culturas que já estavam exercitando-se há mais tempo. A prova maior para mim é o caso do modelo americano que criou todo esse problema da bolha imobiliária e que, por características da nossa legislação hoje aqui, praticamente é quase que impossível isso acontecer no Brasil. Nosso sistema é muito mais seguro do que o deles. Aliás, o sistema bancário, de maneira geral, não só de financiamento imobiliário, mas o sistema bancário brasileiro se mostrou bastante seguro em função dessa crise que houve nos Estados Unidos, né? Toda a nossa infraestrutura, vamos dizer, de legislação, todo o sistema financeiro é muito sólida, porque nós vivemos períodos tão conturbados, tão extrapolados, com planos se sucedendo. Nós já vivemos cada experiência que nem laboratório, vamos dizer, alguém poderia ter simulado. Só quem viveu um plano Collor e acordar com quanto era? 50 mil reais. 50 mil, nem reais, é reais. 50 mil qualquer coisa. 50 mil, a gente nem lembra mais da moeda, né? Virou RV. O primeiro fundo imobiliário que eu fiz, que foi o primeiro fundo imobiliário do Brasil, o Memorial Office, nós vamos falar dele depois, ele foi feito, se eu não me engano, o prospecto em um RV. Um RV. Não existia uma moeda. Eu tive que fazer o prospecto em um RV. Essa molecada hoje que tem um pessoal mais jovem que está nos assistindo, nem faz ideia do que é viver um plano Collor, o que é essas mudanças de moeda, inflação. Verdade. E me diz uma coisa, vamos então explicar, justamente para quem é leigo no assunto, que é muita gente que está nos assistindo não sabe o que é um fundo de investimento. Vamos assim, eu gostaria que você explicasse para a gente exatamente o que é um fundo de investimento imobiliário, como é que ele funciona. Bom, ele é uma estrutura de fundo de investimento exatamente igual os fundos de investimento de ações ou renda fixa, ou seja, eles funcionam dentro do ambiente do mercado de capitais, regulados, fiscalizados pelas autoridades que cuidam do assunto, em especial a CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Então eles são uma estrutura de captação de recursos do público, no caso do fundo imobiliário, focada especificamente em negócios imobiliários de toda a ordem. Um fundo imobiliário tem basicamente duas figuras que são indispensáveis. O resto são figuras acessórias que se agregam ao fundo na medida da necessidade. Mas as duas figuras essenciais são o administrador, tem que ter um administrador no fundo, e tem que ter pelo menos um ou dois cotistas. O administrador obrigatoriamente tem que ser uma instituição financeira, que pode ser um banco, uma distribuidora de valores ou uma corretora de valores. Desculpa. Essa estrutura, o fundo de investimento imobiliário,
ele, diferentemente dos fundos de ações ou renda fixa que nós estamos mais acostumados, ele é um fundo que é considerado um fundo fechado. O que quer dizer? Isso é um fundo que não tem resgate. Eu não posso chegar numa instituição financeira onde eu comprei a cota desse fundo e falar, eu quero meu dinheiro de volta, como você faz num fundo de ações ou renda fixa. Ele funciona como uma ação de uma empresa. Se eu tenho uma ação da Petrobras ou da Vale, amanhã eu quero recuperar parte ou todo o meu investimento, eu tenho que ir à bolsa e vender. O fundo imobiliário é exatamente igual. E isso já é uma das primeiras vantagens do fundo. É um instrumento que congrega negócios imobiliários e que tem uma transparência que naturalmente o mercado imobiliário se ressente. Não tem. Então, se você falar quanto vale o flat X que está lá na Avenida Paulista, com um quarto e tudo mais, você vai ter que procurar saber, vai ter que ligar, vai ter que procurar. Se você quiser saber quanto custa a cota do Shopping Higienópolis, basta você entrar na internet agora, digitar o código SHPH11 e você descobre quanto está valendo a cota. Nesse momento está sendo negociada a cota do Shopping Higienópolis. É como se você visse, por exemplo, uma cotação de uma ação da Petrobras. Exatamente igual. O ambiente que se negocia é exatamente o mesmo. No meu site, fundoimobiliario.com.br, você tem uma seção onde você tem os códigos de negociação de cada um desses fundos. E você pode ir direto, olhando aquele código no site da Bovespa, que é o bovespa.com.br, e encontrar a cotação daquele fundo. Agora, esses fundos de investimento imobiliário, eles com certeza me parece que são voltados para grandes empreendimentos imobiliários, né? Nós estamos falando aí de shopping center, grandes conjuntos comerciais, é esse tipo de obra, né? Olha, nossa primeira parte da história, vamos chamar assim, que a gente está vivendo até agora, desses 15 anos de história do fundo imobiliário, se concentrou em empreendimentos comerciais, geradores de renda frequente, e geralmente empreendimentos que já são prontos. Então, esse período foi típico de fundos que compraram shoppings que estavam sendo inaugurados ou já estavam funcionando, prédios de escritórios que já existem, enfim, empreendimentos imobiliários de grande porte e que dentro de uma estrutura de um fundo estão pagando o rendimento mensal e sendo distribuído mensalmente, geralmente estão sendo distribuídos para os investidores. Esse rendimento do fundo de investimento imobiliário basicamente vem de receitas de locação, taxa de administração, é isso? Não. Veja bem, vamos imaginar, vou dar um exemplo de um fundo bastante simples, mas bastante corriqueiro, que é, por exemplo, o Fundo Almirante Barroso. O Fundo Almirante Barroso é a sede da Caixa, o foco do investimento dele, o único ativo que ele tem, é a sede da Caixa Econômica no Rio de Janeiro. É um prédio... Ali no centro do Rio de Janeiro, é um prédio AAA, né? Não chega a ser o AAA. Esse aí é o Torre Almirante. Um dos problemas que nós temos no fundo imobiliário são os nomes muito parecidos. Você tem Torre Norte, tem Torre Almirante e Almirante Barroso, quer dizer, parece tudo parente um do outro, mas na verdade é só uma coincidência. Mas o Almirante Barroso, então, esse que você está falando é o Torre Almirante, que é um prédio lindo, AAA, que foi feito pela Heinz e que tem como inquilino a Petrobras. Tá. E uma agência da Caixa embaixo. Também é fundo imobiliário, 40% deste prédio pertence a um fundo imobiliário que se chama Torre Almirante. Mas o Almirante Barroso, então, por exemplo, ele é um fundo que tem um prédio, que não é um prédio novo, já é um prédio antigo, uns 25, 30 anos, que é a sede da Caixa Econômica no Rio de Janeiro, quartel-general da Caixa lá. Então, como funciona esse fundo? A Caixa tinha a propriedade desse imóvel. Matéria-prima de instituição financeira não é tijolo, é dinheiro no Caixa, porque dinheiro para ela faz dinheiro. Então,